Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Eu, pastor Alex, da comunidade Vida Church, aqui mais uma vez contigo, para podermos juntos glorificar o nome de Deus através da oração e através da leitura da palavra. Quero te convidar para junto comigo hoje nós podermos orarmos e lermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, engrandecemos a Ti, glorificamos a Ti por esse período de oração, por esse tempo de entrega que estamos tendo diante da Tua presença. Talvez muitos só vão ter tempo de ver de ouvir esse áudio à noite, mas eu te peço que derrame sobre eles, Pai, o mesmo ímpeto que tem no meu coração, que é de permanecer aprendendo de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu glorifico a Ti por cada vida que está aqui. Por cada um, Senhor. Por cada um que vai nos ouvir, por cada um que vai entender, ou talvez até não gostar do que a gente está fazendo, que também é um direito de cada um. Mas eu glorifico a Ti por ele também. Pai, então abra o nosso entendimento, eu te peço, e nos faça ouvir de forma clara o que o Senhor tem a falar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Mateus, ele trata, capítulo 9, ele trata de algumas peculiaridades. Uma, ele voltando para a cidade, onde ele é chamado de blasfemo, onde ele cura um paralítico pela fé. É um livro onde ele chama Mateus, que é o autor desse livro, né? Ele chama Mateus a se tornar um discípulo. É um livro muito rico e muito claro ao mesmo tempo. Então, juntos vamos lá? Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram entre si: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a tua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Você consegue entender aí que, mediante a doutrina de algumas igrejas, que ao invés de ser igreja, criam um clubinho? Deus está dizendo ali que é no meio dos doentes que o cristão precisa estar, não se amoldando ao mundo, mas ajudando aqueles a renovar a mente. Olha só, já falei lá do livro de Romanos. Você consegue entender? Deus está nos mostrando a necessidade de pregar o evangelho a todas as pessoas. Olha que lindo isso. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles?
Virão dias quando o noivo lhes terá tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velha, e se fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinda sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Entenda uma coisa comigo. Jesus, ele tinha a visão além daquilo que os olhos podem ver. Foi sobre isso que nós pregamos ontem, sobre a visão além do que os nossos olhos podem ver. Quando fala que a visão da igreja é amar as pessoas, mas isso é muito simples. Sim, é muito simples. Mas a missão, ela não é tão simples assim. Uma visão sem missão é uma visão morta. Uma visão sem missão é uma visão sem vida. Então, amar as pessoas é a visão. Agora, a missão de amar as pessoas é que é o propósito. Você consegue entender? E Jesus amava as pessoas, mesmo que elas não percebiam isso. Jesus, ele enxergava as coisas além do seu tempo. Nós estamos aqui, precisamos também enxergar as coisas além do nosso tempo, além da nossa vontade. Amém? Esse é o chamado da visão, né? Esse é o chamado para aquele que tem uma visão de Deus. Visão de Deus. Jesus, naquela hora, quando falou para a menina, para aquele povo saiam, ele foi muito claro: ei, vocês veem o natural, mas eu enxergo além do natural. Depois a multidão se afastou, versículo 25. Depois a multidão se afastou e ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus, 2 cegos seguiram chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que não saibam disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia para toda aquela região. Olha que interessante. A Bíblia fala que os dois eram cegos, que aqueles homens eram cegos e aproximaram de Jesus. O cara não via nada. E de repente todo o povo sabia que eles não viam nada. E de repente aparece vendo. Meu Deus, e quem que fez isso com você? Cara, na hora, isso qualquer um de nós. Já saía gritando e falando: Foi Jesus, foi aquele cara lá, ó. Aquele lá que eu nem sei direito quem é, mas ele me curou. Jesus falando para eles não falarem, como que não ia falar? Me fala. Como que não iam falar? Amém? Capítulo 31. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Olha isso. Linguarudos, não? Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam:
É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Gente, isso é tão sério. Gente, isso é tão sério. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque o que impelia Jesus a fazer todas aquelas curas era o Espírito do Pai que estava nele como homem. Meu Deus, cuidado com a blasfêmia. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Esse capítulo ele é muito importante porque ele nos mostra sobre a blasfêmia contra Jesus. Jesus ele expulsa pelo demônio, ou seja, o espírito que habita nele é do demônio. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Nós vemos as curas, a mulher do fluxo de sangue, nós vemos a filha do líder da sinagoga. Olha só quantos milagres Jesus fez aqui e muitos outros que não são relatados na Bíblia. Muitos outros que não há relatos aqui. O que nós temos que ter em nossa mente é que Jesus é aquele que nos salva, nos cura e pode mudar a nossa história. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez para encerrar? Pai, em nome de Jesus, glorificamos a Ti, entregamos a Ti a nossa vida, mais uma vez em Tuas mãos. Pai, exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome, e assim nós entregamos esse tempo de leitura diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar um like, fazer um comentário, de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais, Comunidade Vida Church, Comunidade Vida Church Itajaí, tá bom? Então não esqueça de nos seguir para poder receber mais conteúdos nossos. Amém? Que a graça, o poder, a unção e a manifestação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.